tarde a você aí ligado no Instagram do Jornal da R1. Estamos começando mais uma live dessa quinta-feira. E hoje a nossa convidada é a escritora Valéria Leão. Ela é professora, advogada com pós-graduação em Direito Civil e está lançando o seu primeiro livro. E hoje ela vem aqui para contar um pouco da carreira dela, da vida dela e, obviamente, para falar desse livro que ela está lançando. Você que está ligado aí no nosso Instagram, lembre-se, só mandar pergunta que a gente lê por aqui. Deixa eu chamar a Valéria para participar conosco. Lembre-se também o nosso jornal semanalmente no www.jornaldr1.com.br. Estou aguardando aqui o contato com a Valéria. Oi, você está me ouvindo agora, me vendo agora? Sim, estou te ouvindo bem, está me ouvindo? Eu acho que a conexão resolveu nos pregar uma peça. Acontece, isso aí a gente não tem muito. Acontece. Valéria, inicialmente, só queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu fiz aquela sua prévia apresentação, mas ninguém melhor do que você para se apresentar aí para o pessoal que está lendo, está assistindo a gente, né? Conta um pouco de você e seja muito bem-vinda. Oi, Guilherme. O som está chegando para mim meio picotado. Não sei se está chegando bem aí com vocês. Está chegando bem? Está chegando bem o teu som. Tá, o seu tá bom. Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Beleza, então. Eu vou ficar segurando o celular por via das dúvidas. Não tem problema. Eu fico mais bonita, mas eu já verifiquei. A Viva eu acho que está morta. Entendi. Mas isso, né? Olha, e a gente esperou tanto por esse encontro, né? E finalmente aconteceu e isso, coisas da vida moderna. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo, vamos lá. Vai, já deu. Guilherme, começando do começo, assim, eu nunca pensei em escrever um livro. Embora as pessoas digam assim, era o seu sonho, realizou o seu sonho. Nunca foi, tá? Seria mentira se eu dissesse, desde pequenininha eu queria lançar um livro. Quem dizia que eu seria escritora era a minha mãe, tá? A minha mãe sempre achou que eu seria ou jornalista ou escritora. E, na verdade, eu queria ser advogada. E advogada é o que eu sou, é o meu ofício. Sim. Entendeu? O escritor é o lado B. Mas, como a gente tem que ressignificar as coisas que a vida nos apresenta, eu tive uma séria enfermidade e quando eu virei a chave dos 5 anos pós-tratamento, eu falei, bom, estou bem, a mamãe está por aqui, é a hora de eu vou escrever um livro para honrar a profecia da mamãe. E foi numa epifania. Foi assim, eu passando na porta de um hospital. No momento que eu estava como a hiena do desenho animado. Ó céus, ó vida, achando que tudo na minha vida estava horrível. E aí eu estava passando em frente ao Copador, quase me esbofeteei e digo assim, tá ruim para você? Imagina, para quem está, né, aí internado, lutando pela vida, pela saúde. E aí cheguei em casa e falei para o meu marido, vou escrever um livro. E a história é essa. E nasceu o primeiro livro, Compartilhando Sentimentos, para não se focar com as palavras. Isso da virada de 2018 para 2019. Era para ser filho único, tá? Eu peguei uma... era para ser filho único. Era tipo assim, para satisfazer a mamãe. Dona Nelly disse que eu ia ser enfermeira. E para você ter seu livro, né? Sim, falei, vou fazer o livro porque não serei uma escritora, a nova vedete do mercado editorial, mas vou escrever o livro e seja o que Deus quiser. E foi assim, com a cara e com a coragem, com 6 meses o livro estava sendo lançado na Travessa de Ipanema, foi em março, num dia daquele que teve um temporal, que a cidade do Rio de Janeiro ficou debaixo de água, e assim mesmo, eu consegui movimentar a Travessa de Ipanema só com os amigos familiares. Legal. Então, até uma das funcionárias veio dizer, a senhora está de parabéns, porque num dia como hoje, numa noite como hoje, e ela ainda se desculpou, dizendo, a senhora sendo uma autora desconhecida,
Eu falei, eu sou desconhecida até para mim como autora, meu bem, não precisa se desculpar. Então, foi isso. Aí veio, e aí é como tatuagem. Eu já vi que você tem tatuagens, porque eu já assisti Tem, live tem, sua e tem, você tem tem. bastantes ainda, né? Não é pouco não. Também comecei a fazer uma só. É a mesma Não coisa, é já assim? entendi. Não é, é isso. Então, é isso, entendeu? Aí eu comecei, e aí todo mundo, quando sai o outro, você escreve de uma maneira tão leve, e a gente entende tudo, e a ideia é essa, é leveza. São as coisas do dia a dia, entendeu? Eu não quero... O meu marido diz que eu escrevo com o coração. Então, eu estou bem abessa, né? Porque Zélia Gattai também, segundo o maravilhoso marido dela, escrevia com o coração. Então, eu estou Né? muito bem acompanhada. Eu estou Nossa, muito bem acompanhada nessa, né? Escrever com o coração. Aí comecei a fazer um segundo. E veio a pandemia. Era o segundo livro de crônicas. Veio a pandemia, eu travei, o mundo parou, isso tudo que todo mundo já sabe. E aí eu comecei... Nada é por acaso, pelo menos eu não acredito muito em acaso. tem. Uma coisa foi puxando a outra, e aí foram surgindo umas oportunidades de espalhar poemas na pandemia, fazer vídeos e tal. E aí eu fui fazendo, fui pegando gosto pela coisa, fui me desafiando e destravei o segundo livro, que é o que eu estou lançando na Bienal agora, Os Afetos que Nos Afetam, que não teve noite autógrafo, porque ele foi lançado em janeiro de 2021. Eu me recusei a fazer lançamento online. Falei, não, vai esperar a hora. Nisso tudo, passado, sem festa dos afetos que nos afetam, surgiu a ideia, já com uma outra editora de São Paulo, a MWG, do Marcos Nascimento, e eu me desafiei a lançar um livro só de poesias. Esse já foi lançado, quer dizer, o terceiro teve festa antes do segundo. Ah, Esse já eu está com lancei aqui três, em então. Copacabana. Já são três. Esse é só de poesia. E o do meio, o filhinho do meio, dizem que o filho do meio é o que mais sofre. Porque É ele tem que verdade. respeitar o mais... não é? Eu sei que eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Eu Que, não, por eu sou mais sinal, novo de três. Eu sou mais novo de é, três. então, você, quer dizer, o do meio não pode bater no pequeno, porque é É isso aí covardia. E mesmo. apanha do maior, e não pode revidar, porque tem que respeitar e não tem força para encarar o maior. Então, o filho do meio, tadinho do meu filho do meio, vai ser lançado agora na Bienal, lá no estande da minha editora, Autografia, no dia 9, às 18h30, uma quinta-feira. Lembrando que agora a Bienal, por conta dos protocolos todos, tem que se reservar, né? Você tem que fazer a compra antecipada dos ingressos. Você tem que entrar lá no site da Bienal e ver o teu horário, o teu autor vai estar lá para comprar, para chegar lá e levar o passaporte de vacinação. Tudo muito explicadinho, Isso, muito bonitinho, para não chegar no Rio Centro e voltar tristinho. exatamente. E Isso aí mesmo. não é? Então, a gente está trabalhando nesse sentido, de conscientizar as pessoas que têm que comprar com antecedência. Então, eu estou indo assim, eu dei um passo para frente e agora estou recuando para lançar o do meio, o filho do meio, o coitadinho do filho do meio, mas olha como foi bom, ele esperou e vai ser lançado na Bienal. Olha Não, como foi bom isso. vai ser o que vai ser lançado com maior visibilidade, né? Que a Bienal é. Eu já Não trabalhei é? na Bienal, já trabalhei na Bienal do Livro quando era mais garoto, um baita evento. Acho que eu trabalhei lá foi em 2006 ou 2007, eu não lembro exatamente. É um evento sensacional. E na época que eu trabalhei, o que tem de autor, veio muito autor de fora. Não sei como vai ser essa de agora. Sim. Acredito que tenha também, né? Só que é uma É. divulgação assim, absurda. Realmente, você vai conseguir divulgar os três em um, na verdade, né? Na verdade, dois, porque os dois são dessa editora, da Aham, autografia, entendeu? E, aham. inclusive, eu sou muito fiel, fui fiel até a minha produtora na autografia, que é a Milena Saldanha, por quem eu tenho muito carinho, e é uma parceria muito boa, então os meus dois, ela inclusive fez o prefácio do segundo, e ficou um Ah, prefácio lindo, entendeu? Não sei nem se eu mereço tudo aquilo, mas ficou um prefácio lindo, foi a minha produtora que fez. Então, eu estarei com esses dois.
E o que eu lancei já aqui em Copacabana, e que foi uma edição limitada, e foi um sucesso de venda, e a gente teve que pedir reimpressão, porque eu, muito assustada, falei, bom, eu não conhecia o mercado da poesia. Eu achava que não tinha mais público como há um tempo atrás para a poesia. Eu estava redondamente enganada. Há público jovem que gosta de poesia, Com há público certeza. de todos, não é de todas as faixas etárias. E eu, então, lancei o de poesia, mas numa edição limitada, já pedimos reimpressão, porque foram todos vendidos, ele já está pago, graças a Deus. Que bom, né? Então, um abraço na alma. E aí as pessoas dizem assim, o título é lindo, um abraço na alma. Por que este título? Porque, diante de todas as dificuldades que nós passamos, e foram muitas, né? E agora que nós estamos saindo disso tudo, eu sentia muita falta de abraço. Eu sou afetuosa, eu Contato, gosto de né? abraçar. Não é isso, eu senti muito. Então eu falei, bom, já que eu não posso abraçar os meus fisicamente, eu vou abraçar com poesia. E deixei o coração falar, entendeu? Deve ter alguma qualidade a poesia que eu faço, Com entendeu? Tanto certeza. é que o livro esgotou na primeira tiragem. Não era uma grande tiragem, mas esgotou. Então deve ter alguma qualidade. Eu tenho uma cunhada que é uma leitora assídua, e é também, as conversas nossas me inspiram muito. E ela diz, Valéria, eu não sou muito de poesia, mas eu gosto da sua poesia porque a sua poesia é real, a gente entende. A gente não lê e fica pensando assim, qual foi a viagem que ela entrou para escrever isso, o que ela quis dizer. Não, a gente lê e entende. Eu, na verdade, Guilherme, já fazia prosa poética. Entendeu? Mesmo na faculdade de Direito, os meus textos jurídicos, eu me lembro que uma orientadora uma vez me disse, lendo a minha petição inicial, quando ela foi ler os pedidos da inicial, ela disse, qualquer juiz que ler isso saberá que esta peça, ele não precisa ver a assinatura, ele saberá que foi escrito ou por uma mulher ou por uma alma sensível, porque as coisas que você coloca, da maneira que você coloca, era um pedido, inclusive, de pensão alimentícia, de reajuste de pensão Aham. alimentícia, e eu toda fofa, pedindo toda fofa aquilo. Conseguiu usar o emocional, né? Né? Então, assim, essa coisa de escrever assim, né? O meu texto jurídico tem que seguir os parâmetros da lei, não tem jeito, né? Claro. O advogado é um ser infiel, porque ele tem que casar com a doutrina, com a jurisprudência e com a lei. Então, é assim, ele tem essas três amantes, não adianta que não pode ficar só numa coisa. E já como poeta ou poetisa, porque há controvérsias, eu não me incomodo e não me sinto diminuída em ser chamada de poetisa. Não vejo essa... Não é uma questão para mim, entendeu? Mas É, você diz na questão do gênero mesmo, né? Poeta não, masculino. porque eu tenho amigas muito queridas e muito caras que são poetas mesmo, que escrevem há muito tempo, que lançam livro há muito tempo, e elas não gostam de ser chamadas de poetisa. É uma questão Seria tipo delas, elas acham uma que categoria, isso... então, do. Eu não sabia disso. eu não tenho o menor problema, pode me chamar de poeta, de poetisa, é igual a brincadeira de doutor. Por que advogado é doutor? Porque há um decreto do Império que nunca foi derrubado e não tem nada a ver com o doutor de doutorado. Tem que ir lá Exatamente. ressuscitar Dom Pedro e brigar com ele, porque é ele que deu. Então, um dia desse, mas é doutor para lá. Eu falei, olha, pagando meus honorários, pode me chamar do que quiser, até de Xuxa. Não tem o menor problema, entendeu? Aproveita que eu estou Já está lourinha, a certíssimo. idade é a mesma, então não tem problema, não precisa me chamar de doutora. Mas, então é isso. Eu não tenho, para mim não é uma questão, sinceramente, para mim não é questão. Se você me chamar de poeta, eu vou me sentir lisonjeada. Se você me chamar de poetisa, da mesma forma, porque eu sou mesmo uma mulher muito audaciosa que resolveu escrever poesia e estou nessa
de março de 2019 foi quando começou essa história de escrever poesia. Então eu fiquei com um livro de crônicas, que é o primeiro, Compartilhando, fiquei com um de crônicas e poemas, porque no que eu travei e não saía, a gente não saía de casa, a gente não convivia com ninguém, a gente não tinha história para contar, né? Foi um período assim, e eu não queria contar histórias tristes, já estava todo mundo muito triste. Aí eu comecei a fazer poesia e falei, bom, então vamos fazer essa coisa assim, esse mosaico, meio poesia, meio crônica. E deu certo. Vamos ver agora na Bienal, eu espero que dê mais certo Vai dar. ainda. Pode ter certeza que vai Né? dar. Vai dar, já deu, se Deus quiser, e Ele há de E, querer. vale, e muita gente produziu bastante na pandemia. Quando também a gente esperava que seria tudo ruim, teve muita coisa boa nesse sentido de produção, digamos até mental, né, de muita gente, né? Isso. É porque as portas e as janelas se fecharam para o mundo exterior e a gente se viu obrigado a olhar para dentro. A gente teve que Exatamente. olhar para dentro, né? Eu, inclusive, acho que as poesias mais bonitas que eu escrevi tem um pouco disso. Eu escrevi Amores de Raça, porque eu via o índice de divórcio na China subiu não sei quantos por cento por conta da pandemia, e Tem colocaram até muita de coisa volta, ruim, né? muita As coisa pessoas se ruim. separando, porque não conseguiam mais conviver. Eu sou casada há 33 anos com o mesmo marido e pretendo ir até o final desta caminhada com ele. Então, eu falei, a gente tem um dia aqui, eu falei, o nosso amor é um amor de raça. Porque nós atravessamos tantas coisas, estamos há tantos anos juntos, um apoiando o outro, e então eu acho que é o amor de raça. Dessa conversa surgiu um poema que eu adoro e as pessoas adoram também, né? Que são os amores que sobreviverão e sobreviveram e sobreviverão à pandemia, né? Vão sair mais fortes que isso. E aí foi assim, foi fazer aniversário na quarentena. Eu sou geminiana, meu amigo, eu quero festa de aniversário. Eu quero ganhar presente. Eu nunca fui aquela criança que disse para o convidado, amiguinho, olha, não precisava. A mamãe me dava uns bons beliscões por isso, né? Porque a gente foi educado para isso. Chegava o amiguinho no aniversário com o presentinho, a gente agradecia e dizia, não, obrigada, não, imagina, não precisava. Eu acho que eu nunca disse isso. Levei muito beliscão por conta disso, mas nunca disse. Eu sempre gostei de festa, de guaraná, de bolo, de vinho e de gente. Aí fiz aniversário, já fiz 2 vezes, na pandemia. Eu sou de junho, quer dizer, peguei logo ali aquele início do início. Primeiro foi o pico alto, né? Pois é, e agora no segundo eu acabei reunindo um grupo menor no restaurante que abriu só para o meu grupo. Então foi assim, aquela coisa, todo mundo, os meus amigos queridos, mais próximos, de convivência maior no dia a dia, são todos maiores de 65. Alguns pouquíssimos são menores de 65. Então já estava todo mundo com pelo menos uma dose no braço. Eu também. Eu falei, não dá para a gente, com certo cuidado, se reunir e fazer um pequeno evento de aniversário, né? E foi bom, foi muito bom. Então, aí já saíram 2 poesias por conta de aniversário na pandemia. Um do ano passado e um desse ano. E as coisas vão surgindo assim. Às vezes você me fala uma coisa, eu fico refletindo sobre aquilo e acaba depois virando uma poesia, virando uma crônica, às vezes coisas engraçadas, às vezes coisas muito sérias. E eu vou me surpreendendo assim, com as pessoas, com pessoas que compram para presentear amigos. Agora mesmo tem uma Tereza aí nos acompanhando e Ela escreveu já mandou 2 maravilhoso. mensagens. A Tereza Ela Azeredo. está isso, Tereza Cristina Zeredo. Ela mora em Recife, ela comprou meus livros, os 3, levou na bagagem para dar de presente. Ela estava aflitíssima meia hora atrás, porque ela não estava conseguindo acessar, ligou para uma outra amiga que me ligou, que Ela não comentou consegue. aqui, consegui. Ela comentou aqui, consegui. Que Naquela bom, nossa Tereza, que você está aí primeira com a gente. uma querida, uma amada. Então, quer dizer, quando uma pessoa que é uma leitora, como Tereza compra o primeiro, compra o segundo, compra o terceiro, depois compra e sai distribuindo como presente, leva na bagagem,
Quando uma professora me liga e diz assim, eu quero presentear alunos, e eu gostaria muito de presentear com seus livros. Olha que delícia isso, né? Para Gratificante, quem, né? não é? Para quem começou sem pretensão nenhuma. Eu acho o máximo, assim. Eu acho que eu estou no caminho. Tem muita gente Com que não certeza. gosta, que acha muito simples, até simplório, mas como eu costumo dizer, disse para um amigo um dia desse, que ele estava muito magoado porque disseram para ele que a escrita dele era muito simples. Aí eu disse, não fique triste, porque a simplicidade exige muita sofisticação. Você Com tem que ser certeza. muito sofisticado para ser simples, porque ostentar é fácil. A gente está cheio de exemplos aí na mídia, né? De gente que ostenta e... Meu marido acabou de entrar. Luiz Carlos Leão, É. acabei de ver que entrou aqui. Tá Um lá abraço, dentro, Luciano. tadinho. Tá lá Tá vendo a dentro gente? com uma gripe horrorosa de castigo lá dentro. Mas mandou para os amigos, mandou para as famílias, e é o meu primeiro leitor. Eu Com escrevo e dou para certeza. ele ler, aí ele lê, a gente às vezes opina, às vezes eu acato, às vezes eu não acato. Revisão de texto, né? Eu dou para ele, porque você escreve, depois de repente você tropeça numa vírgula, você tropeça Tem, num ponto, não é? É sempre bom um outro olhar, né? tem, com Então é uma certeza. parceria muito boa, é uma parceria muito boa. E é E, isso, entendeu? e, Fala. e Valéria, só para eu entender uma coisa, a sua criatividade não pode ter até aumentado na pandemia, mas ela já é antiga. Tanto que sua mãe queria que você fosse jornalista. Por que você escolheu esse caminho do direito primeiro, ao invés de seguir esse caminho que você já tinha provavelmente esse dom, né? Não, na verdade, eu escrevia muito. na- Eu escrevia muito na adolescência. Eu fui uma menina de interior, de um pai Uhum. severo, que não deixava ir para as festas e não levava para as festas. Uhum. E eu ficava triste, não ia no carnaval, não ia no baile, não ia em lugar nenhum. Então eu escrevia. Eu lia e escrevia. Só que assim, eu não dava muito valor àquilo. E com mudanças e tudo mais, perdeu-se praticamente tudo. Mas eu gostava de escrever, daí a mamãe achar. E você vê que os dois ofícios que eu escolhi têm a ver com a escrita, professora e advogada. Você tem que Pois gostar é. da palavra para exercer esse ofício. E então, assim, eu acho que foi essa coisa de lançar o primeiro livro, meio. E o título é enorme, eu sei, é pouco comercial, compartilhando sentimentos para não sufocar com as palavras. Mas o momento era aquele. E tudo que ficou represado por 5 anos, eu botei para fora, entendeu? Então, e até naquela, vai ser só esse. Né? Eu não tive filhos, tenho duas do coração, Viviane e Luísa, mas são filhas do coração, a minha irmã caçula e a minha filhada, que é neta do meu marido. Mas filhos eu não tive. Então, quer dizer, vou ficar devendo filho para a posteridade. Árvore eu acho que eu já plantei, porque eu fui criada em fazenda, então devo ter plantado alguma árvore. E para compensar a falta de filhos, fiz 3 livros, não fiz um só. E é isso, eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente quer escrever. Eu tenho bons amigos que gostam da minha escrita e não acho que eles sejam falsos, acho que eles gostam mesmo, porque tem um, inclusive, que é uma delícia. Ele lê o livro e depois ele vem falar comigo. Eu escrevi um texto no primeiro livro, Pelas Ruas de Belém. Eu vim de uma viagem a Belém, meu marido é de Belém, eu nunca tinha ido a Belém, e eu vim muito impactada, parecia que eu tinha vivido em Belém outras vidas. E fiz um texto. Este meu amigo, que se chama José Carlos, que é muito querido, casado com a Regina, outra querida, ele leu Pelas Ruas de Belém e disse, Valéria, eu me senti em Belém. Sabe? Eu revivi a minha viagem a Belém. E eu botei isso num grupo de moradores de Belém. As pessoas adoraram também. E ficaram muito felizes com aquilo. Então é muito isso, é o que eu sinto. Eu escrevo, é lógico, o escritor quer vender livro.
Lógico que a gente quer vender livro, mas a gente quer ser lido, né? A gente quer ser lido, a gente quer o retorno, a gente quer saber se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, se a pessoa quer fazer uma observação. E, felizmente, os que não gostaram, por enquanto, não se manifestaram, entendeu? E espero que sejam gentis na hora de alguma manifestação. Pois é, né? Toda crítica é bem-vinda, desde que não ofenda, não seja Não é, agressivo. sendo E, respeitosa. e o que você falou faz total sentido. O escritor, ele, óbvio, quer vender livro, mas ele quer ser lido, até porque é inerente à questão, né? Se você está sendo lido, você está sendo vendido. Então você quer ser lido, É, você não quer ser vendido, né? Porque quando você está sendo exato. lido, tá sendo vendido, está sendo indicado. E daí que vem, então, as suas ideias? Você pega situações que ocorrem com você, como você contou agora, você estava em Belém e resolveu escrever sobre Belém. Aí você faz um texto, não é aquele poema como o pessoal, porque quando fala em poema, o pessoal pensa naquele redondinho, né? É, Batatinha quando nasce, isso, não é isso, isso, né? isso. É Não, não diferente, é isso. são É. contos através de vivências suas, é isso? Isso, isso. Tem uns que tem mais cara de poema, por exemplo, já que a gente está na semana para se falar nesse tema até, este editor de São Paulo, com quem eu fiz a parceria do livro de poesias, do Abraço na Alma, ele, há tempos atrás, e isso foi bem lá no início, ele me convidou para fazer um poema, porque ele lançou uma antologia, é, antirracista, contra o racismo e aquela coisa, não basta você não ser racista, você tem que ser contra o racismo, né? Com certeza. Eu crioula é o título. É muito interessante, são vários poetas escrevendo sobre esse tema. E ele me mandou essa mensagem à noite, esse convite à noite, pouco antes de eu ir dormir. E eu fui dormir com aquela dúvida, será? Não é o meu lugar de fala? Será que eu vou dar conta de escrever uma bela poesia falando sobre isso, contra o racismo? E fui deitar nessa dúvida. Acordei com a poesia pronta. Acredite você se quiser. Eu sentei e escrevi o poema. Mandei para um amigo para pedir a opinião dele. Ele mandou um monte de palmas e disse, pode mandar, é isso. E é uma poesia que as pessoas gostam muito. E vira e mexe, eu republico, principalmente nessa semana, em especial do ano. Então, assim, às vezes tem umas provocações, entendeu? Uma pessoa num grupo de poesia, de Cora Coralina, me perguntou, você não escreve poesia? Aí eu brinquei, falei, quem me dera ter o dom de Cora. E saiu uma poesia enorme, talvez a maior delas, por um assunto assim, um bobo, partiu À disso. Quem me toa, né? dera ter o dom de à toa. Então tem umas coisas, e as pessoas dizem, mas sai muito fácil para você. Não é que saia fácil. Às vezes sai até com algum sofrimento, porque a gente tem que rever muitas coisas, principalmente os textos maiores, os contos, e as provocações, mas é mais ou menos isso, são as questões do dia a dia, entendeu? Às vezes um casamento, às vezes um divórcio. Eu escrevi no primeiro livro um texto em homenagem a uma pessoa da família, uma pessoa muito amada, e eu dei o título de Voltando para Casa, porque estava passando por um divórcio, o divórcio é sempre doloroso, e eu fiz esse texto e botei no livro. Eu não identifico a pessoa no livro, mas assim, os próximos sabem, o próprio sabe. E quem não sabia, ficou sabendo na cerimônia do segundo casamento dele, Ele falou? porque a celebrante leu o texto, entendeu? E foi um momento assim de muita emoção, que me emociona até hoje e tudo. Então eu acho que é isso, é terapêutico, não é autobiográfico, mas tem muito das minhas histórias, porque nós humanos temos histórias que são muito pessoais, mas muito universais ao mesmo tempo. O que dói em mim talvez também doa em você, o que me faz feliz também pode te fazer feliz. Então é isso, não tem uma pauta não.
Então, até quando diz assim, escreve um conto, adoro ler romances, eu digo só se eu psicografar, gente, porque eu prefiro os pequenos contos, eu prefiro as crônicas, as coisas do dia a dia, e vão surgindo assim, a inspiração vai surgindo assim. E Nossa, que sempre legal, Valéria. procurando ser delicada, sempre com Que legal. delicadeza. Obviamente, sem adiantar como para o pessoal, até porque está acompanhando a gente, que ainda não comprou, compra o livro, né? Você vai falar depois como a gente pode adquirir, mas só para eu entender, o teu livro, os seus livros, obviamente, eles são compostos como? São de qual tamanho mais ou menos de que tem cada conto ou poema e média de páginas de cada um? Eu ia te pedir isso agora. Algum que você pudesse mostrar aí para gente, como é que Olha, eles são compostos? esse aqui são o que vai para a Bienal. Olha que lindo! Tá Esse bonito, né? aqui tá bonito, né? As capas são. Esse é o primeiro, o compartilhando. É uma pessoa caminhando à beira-mar. Porque assim, eu quando pedi a capa, eu disse, eu quero que dê a ideia de movimento, porque a vida é movimento, e de leveza. A primeira prova de capa foi essa, e eu adorei. Aí no Já de segundo, cara. eu falei, de cara, eu falei, a única coisa que eu pedi, eu falei assim, eu acho que pode realçar um pouquinho só a cor da letra, para destacar mais, porque Uhum. também, né, tem que impactar mais. Aí o segundo, eu acho que lá na editora também, eles não tiveram muito trabalho e fizeram, é a mesma, agora a mesma caminhada, a mesma leveza e movimento, mas já caminhando pela floresta, não mais à beira-mar. Então, o outro, o meu bonitinho, que não vai para a Bienal, mas é maravilhoso, Os um afetos abraço que na nos alma. afetam? Os Bom, afetos que nos afetam. os afetos Esse é que o nos seu primeiro, afetam, que é não, o o primeiro que você primeiro me é o mostrou. compartilhando sentimentos, pela ordem. Compartilhando sentimentos é o primeiro. Sentimentos. Crônicas. Crônicas. São. A pessoa tem que pegar uma cola. 117 páginas. Aham. Tá? Esse é o A primeiro. capa. Porque eu até que eu fiz a busca aqui, achei, eu estava até procurando para ver se tinha a imagem assim Ah, melhor aqui para mostrar. tá. Esse vai para a Bienal. Esse é a noite de autógrafo de lançamento na Bienal. Que é os afetos que nos afetam. Isso. Ah, entendi. Esses Então, são crônicas e poemas, mas são entrelaçados. Eu procurei abrir cada capítulo aham. com um poema, abrir e fechar com um poema que tivesse alguma familiaridade, digamos assim, com aquela parte do livro. Então, eu dividi nos afetos que me afetam. E é o E tem 2, na verdade, né? o É o 2, 2. na verdade. É o 2. E este bonitinho aqui, que não vai para a Bienal, são 46 poemas, mas já teve noite de lançamento, já esgotou, já fizemos mais, temos ele à venda com a autora. E uma coisa, já que você me deu esse espaço, tá uma maluquice que a minha editora já está cuidando disso. Uma pessoa foi pesquisar no Google e apareceu na Amazon por 619, uma coisa assim. Então tá assim, Mercado Livre, eu acho, 619, na Amazon 164. Gente, esse não é o preço do livro. Ninguém está doido, tá? Então, se quiserem adquirir o livro pelas minhas redes sociais, o preço não é esse, tá bom? E tem algumas livrarias online também, em São Paulo também tem no site da editora. Agora, Fiz a comprando, busca aqui. Fiz não a está uma busca aqui. coisa maluca? Tá. E É uma coisa aparece maluca. é mais fácil pelas Aí, se suas redes você vai, sociais, então. pelas minhas redes sociais, tá? E o preço dele nas minhas redes sociais, que é o preço da editora, é R$ 44,90. Você vê que não tem nada a ver com R$ 164. Ninguém
ficou de porre e resolveu achar que este livro custaria, que nem de capa dura custaria esse preço. É um livro para você ler, para você refletir, para você... Eu me entusiasmei muito com a coisa da escrita, porque eu sou do interior, eu sou de Itaocara. E eu Isso vim é para o Rio de Rio com Janeiro? 21 anos. E isso é Rio de Janeiro. É Não lá no conheço. noroeste do estado, Ah, não perto de conheço. Santo Antônio de Pádua. Perto de Santo Antônio de Pádua. E meu pai foi o primeiro prefeito eleito de Aperibé, que é um município que a época, né, foi o primeiro prefeito, era o município recém-emancipado, porque, embora morando em Itaocara, toda a vida dele, todos os negócios dele, sempre É, minha aconteceram Peripé. depois da ponte, em Aperibé. Então, ele foi vereador uma vida toda, foi presidente da Câmara de Santo Antônio de Pádua, e com a emancipação ele foi o primeiro prefeito. Mas eu mesma nunca morei em Aperibé. Embora tenha uma relação muito afetuosa, meu coração também bate por aquelas terras. E agora, recentemente, inclusive, eu fui eleita, olha, eu sou membro correspondente da Academia Peribense de Letras, Artes e Ciências. Estou, assim, impossível. Então, quando eu É lancei o famosa na primeiro cidade, livro, né? estou famosa, estou famosa. E não na minha cidade, mas na cidade vizinha. Mas fui na minha cidade agora recentemente, e este prefeito que está lá está valorizando muito turismo e cultura. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que eu iria à biblioteca municipal para doar exemplares dos livros. Para minha surpresa, ele foi com o secretário, com o vice-prefeito dele e com o secretário de Educação me receber na biblioteca. Eu fiquei muito Legal. lisonjeada, fiquei muito Diferente, né? lisonjeada com isso, né? Atitude legal E demais. Qual o muito nome legal. dele? Geives Vieira e Prefeito de Paulo Itaocara, né? Araújo e Itaocara, e Paulo Araújo, nosso secretário de Educação. Então, eu fiquei muito lisonjeada com isso, né? Eu também fui ao CIEP de Aperibé, porque eu tenho muito carinho por Aperibé e muito carinho pela a educação, os profissionais da educação de Aperibé. Eles são excepcionais. Então, fui também para levar lá para o CIEP uns exemplares. Eu até já fiz uma entrevista com eles, uma live uma vez, entrevista com a autora. Também tem uma querida lá, Jaqueline Lessa, uma professora muito dedicada, muito querida mesmo. Então, tem essas pessoas. E por que eu falei em Aperibé e tal? Quando eu lancei o Compartilhando, eu fiz um evento em Aperibé para lançar. E alguns acadêmicos da Academia de Pádua estiveram lá prestigiando, porque o prefácio do meu primeiro livro é do Enéas Quintal, um escritor de Santo Antônio de Pádua, que foi quem guiou meus primeiros passos no mercado editorial. No dia que eu tive a tal da epifania e disse, vou escrever um livro, depois do meu marido, foi a primeira pessoa a quem eu comuniquei e falei, olha, mas não estou só comunicando, eu preciso de ajuda. Você já tem 15 livros no mercado, como é que faz isso? Porque uma coisa é escrever o livro, outra coisa é editar, é lançar, né? Essa coisa toda. E ele me ensinou todos os caminhos, todo o caminho das pedras, e isso eu vou repetir eternamente quando eu disse para ele que eu disse, Enéas, vou escrever um livro. Toda confiante, cheia de alegria, ele, com sua formação de militar, apesar de poeta, me perguntou secamente: o que você pretende alcançar escrevendo um livro? Retorno financeiro ou satisfação pessoal? Eu comecei a rir, falei, por quê? São inconciliáveis? Se puder ter os dois, beleza. Mas Melhor se não ainda, né? puder, melhor ainda, né? Mas se não puder, o retorno já vai ser bom. E ele não pôde ir nesse evento, mas vários acadêmicos de Pádua foram. E um desses acadêmicos comentou com ele depois, ele disse, li o livro dela todinho numa tarde. A escrita dela tem a delicadeza do cheiro de flor de laranjeira. Para mim foi assim, É, tão tocante, uma pessoa, não é? Uma e pessoa o que é cara, das letras, né? ele é poeta para falar também, né? Não é? Conseguir. Ah, Eu não, achei legal. lindo isso.
E eu, como menina de fazenda que sou, moleca de fazenda que sou, não que fui, né? Agora eu sou uma jovem senhora de Copacabana, eu sou Vai, uma vai, vai. tiazinha de Copacabana. Eu moro aqui há 38 anos. 38 não, mentira, 37. Eu vim para cá. Eu tenho uma música muito antiga, os mais antigos vão lembrar. Roberto Carlos fez uma música lá atrás, no outro século, para Cachoeiras de Itapemirim, que é a cidade natal dele. E um dos Uhum. versos ele diz: fui ao Rio de Janeiro para voltar e não voltei. Essa é a história da minha vida. Aos 21 anos de idade, eu vim ao Rio de Janeiro para voltar e não voltei. Foi de Fiquei por vez, né? aqui, entendeu? Fiquei de É, vez. Então, eu vim quando eu era garoto também. Eu cheguei no Rio, eu tinha 3 anos, eu acho, né? Eu sou interior de São Paulo também. Só que aí ah, meu pai é? veio e a gente acabou ficando Aí, também. que bom. Então, hoje é mais carioca do que paulista. Ah, muito mais. Eu nem sabia falar, eu acho, lá, né? A única coisa que eu falo para todo mundo que eu mantive é. Eu gosto muito de futebol, né? Eu mantive que eu sou São Paulino ainda. A única coisa que eu Ah, mantive, mas de resto, quase nada, né? Porque eu cresci aqui praticamente, é. né? Meu Minha vida marido também toda é de aqui. Belém. Meu marido é de Belém, mas veio com 8 anos de idade. E É voltou quase parecido pouquíssimas comigo. vezes. É. Voltou Não, pouquíssimas vezes. eu até fui bastante, mas sempre fiquei aqui direto. Morei em Copacabana. Quando Hum, eu casei, eu morava em Copacabana também. Hoje eu tô morando em hum, Botafogo. Mas quando eu casei, eu hum. morava em Copacabana. E, Valéria, nosso tempo aqui, ele é meio curto, né? Sim, sim. Quando a live completa 1 hora, ela cai sozinha no Instagram. Sozinho, Então, é verdade. para a gente não perder, mas não acontecer isso, para a gente encerrar, como é que está a expectativa para o lançamento na Bienal? Quantos exemplares devem ir para lá? Como é que funciona esse trâmite do lançamento na Bienal? Eu só trabalhei lá em stand, mas eu não entendo muito bem. E acredito que a maioria das Olha, pessoas não entendem. eu estive na Bienal de 2019, participando no lançamento de uma coletânea que eu publiquei um conto numa coletânea da minha editora. Então, eu estive lá junto, o título é Palavreiras 2019. Eu estive lá no lançamento da Palavreiras, com alguns amigos que eu chamo de palavreiros. Somos todos palavreiros, porque gostamos da palavra escrita e participamos das palavreiras. E aí eu fui nessa, a, a editora levou os livros e a gente só tinha que estar lá se quisesse, né? E eu fui, obviamente, né? Gosto disso. Não fazia parte dos meus planos ir agora para a Bienal, entendeu? Porque a editora está o tempo todo convidando autores para lançar livros e aqueles pacotes que você lança o livro e vai para a Bienal, tarará e tal. Então, como o meu já tinha saído em janeiro, eu falei, nem vou procurar, porque perdi o trem da história, vai ficar para o ano que vem. Para minha surpresa, a minha produtora me procurou e disse, Valéria, eu tenho ainda uma vaga, 2 vagas, para a Bienal, para o nosso stand. E eu acho que você tem perfil de Bienal. Você quer ir com seus 2 livros? Olha, na hora me pegou tão de surpresa, até porque estava na mesa do gerente do banco, porque tinham furtado meu celular e eu estava lá resolvendo problemas de banco. Uhum. E ela me ligou, eu acabei não dando atenção e tal. Eu falei, gente, eu acho que ela se enganou, não é a Valéria Leão, eu acho que ela queria ligar para outra pessoa. Mas aí eu falei, não, como é que é, Milena e tal? Não, Valéria, vamos bora para o Bienal. Então, assim, eu também não tenho muitas informações para te dar, Ah, porque eu tá. estou indo, entendeu? Eu estou indo assim, agora tem um grupo, né, tem uma produtora, a gente já está com a arte, inclusive, do convite, eu recebi hoje com a capa deste livro, o dia que eu vou estar lá, o stand e tal, mas eu suponho que a editora vai levar os livros. Sim, sim, Eu claro. suponho. Mas eu acho que cada um tem um tipo de contrato, um tipo de acordo, entendeu? Isso Entendi. é muito individual, não tem. Eles têm Entendi. aqueles pacotes, né? Que é o padrão, e cada um vai aderindo. Eu estou indo assim, chamou para a Bienal, minha querida Milena.
O meu livro não teve festa, não teve música, não teve livraria da Sim, Travessa, então tem eu que vou ir, assim, eu vou tem que ir. facinho. Tá certo. E tá Valéria, bom? Valéria, foi maravilhoso te receber aqui. É, Que manda bom. para a gente essa arte também, para a gente poder divulgar o teu livro, o teu lançamento. É Bienal em dezembro, né? É, Bienal, começa dia 3, acaba dia 12. Eu estarei no dia 9. Pode ter Entendeu? certeza que a gente vai estar divulgando, inclusive, sobre a Bienal, né? Para as pessoas, como as É. pessoas podem ir e tal. E foi um prazer demais te receber aqui, sabe? Nosso espaço está sempre aberto. Quando precisar, pode entrar em contato com a gente, fechado? Muito obrigada. Eu também estou por aqui, se precisarem de alguma coisa que esteja ao meu alcance. E pena que no início teve essa atrapalhada aí do. E olha que eu, Não, além do pacote. mas não Ah, interferiu, porque eu recomecei, não interferiu em nada é, aquelas. Eu comecei do é, zero de na, novo, não teve problema nenhum. na primeira entrada eu vi que o meu irmão estava. E depois eu Uhum. já não o vi mais, só estou vendo Tereza aqui agora. Eu Mas acho que ele fica, não está. fica? Depois. Temos, temos 140 pessoas ao vivo. Não, fica, isso aqui fica salvo. Fica. Você pode É, compartilhar nas suas redes sociais depois, fica salvo aqui. é. Meus amores, meus 140 fiéis, amados, idolatrados, salve, salve. Muito obrigada pela audiência. E a gente também agradece, né? Ó, pessoal, só para encerrar aqui, a gente está recebendo umas mensagens aqui, a Keké, o Newton Souza, parabéns pela live. A Tereza participou bastante com a gente, falou que está te vendo. É, Isaías. Teve pessoal bastante. A gente está com 130 pessoas agora assistindo. E foi legal demais, Valéria. Te agradeço muito. E vamos marcar uma outra depois do lançamento, tudo certo, depois da Bienal, fechado? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem